Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ó Senhor, estamos reunidos nessa noite, Senhor, nesse dia, para estarmos contigo, Pai. Clamo a Ti, Senhor, nesse dia, para que o Senhor derrame a Sua palavra sobre nós, para que a Tua presença e o Teu Espírito Santo, Senhor, abra os nossos corações, o nosso entendimento, e que a Tua palavra modifique a nossa vida, Senhor, o nosso eu, a nossa alma, que o nosso espírito se conecte com o Teu, Pai. E que a partir do Teu maná de hoje, Senhor, sejam modificados os nossos valores, as nossas atitudes, os nossos caminhos, transformadas as nossas vidas, Senhor, e a vida de todos aqueles ao nosso redor. Que o Teu amor, Pai, que a Tua misericórdia esteja sobre nós nesse dia, amanhã e sempre. Que o Teu Espírito Santo visite a casa de cada um, Senhor, o coração de cada um, e permaneça lá todos os dias. E te dou graças e glórias, Senhor, por esse rico devocional que nos alimenta todos os dias, que nos permite aprender mais de Ti, de estar contigo. Peço que o Senhor ilumine, Senhor, as palavras de cada um aqui que vai falar. Em especial o irmão Leandro, Senhor, que traz para nós essa história maravilhosa, que é um grande testemunho, Senhor, da Tua graça, do Teu poder, do Teu amor sobre nós, do Teu cuidado conosco, Pai. Através dessas histórias, Senhor, da Tua palavra, das Tuas escrituras, do Teu ensinamento, é que podemos embasar a nossa vida, é que podemos conhecer a Ti, é que podemos saber, Senhor, o que o Senhor espera de nós. E é isso que te clamo nessa noite, Senhor, nesse dia. Que o Senhor abra o nosso entendimento e esteja conosco. Em nome do Seu Filho amado Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Hoje e sempre. Amém. Amém. Antes eu só fazer um briefing sobre mim. Ah, bom, eu tô aqui nos Estados Unidos já vai fazer exatamente 3 anos. Fez 3 anos ontem que eu tô aqui nos Estados Unidos. Ah, Vim com um propósito direcionado por Deus para cá e grandes desafios o Senhor tem me levado aqui a coisas que possivelmente no Brasil eu não viveria. Então, sou grato, muito grato a Deus estar aqui e sempre a gente veio por um propósito que Deus mesmo direcionou. Sou casado há 16 anos. Tenho 2 filhos, da Sara e o Davi, 14 e 7 anos. E tem sido bênção de Deus estar aqui. Minha caminhada com Deus é de berço, tá? Então, minha família já sempre foi evangélica. Ah, Nessa trajetória toda aí, né? Como nós internos, assim, vou chamar assim, os crentes mais velhos, né? A gente fala que a gente é tudo macaco velho de igreja, né? Então, eu passei por várias denominações e cada denominação que eu passei, eu tive muito aprendizado, tanto de conhecimento doutrinário que a gente fala, né? Como também conhecimento com Deus, né? E nessa jornada tive consegui navegar em várias versões, vou falar assim, do Evangelho, né? Então, é, espero compartilhar com vocês algo que seja de Deus, não seja dos homens, né? Que a gente vê muito por aí a explanação muito do conhecimento do homem sobre a luz da Bíblia, né? E eu até falei pro Fábio esses dias, eu amo esses grupos que Deus nos prepara, né? Para falar assim de pessoas comuns, pessoas que estão no dia a dia, na sua caminhada, aprendendo com Deus, andando com Deus. E nada melhor, pessoal. Isso aqui é um momento muito de privilégio, não é quem fala ou quem deixa de falar ou quem deixa de conduzir
o devocional, mas é um tempo de compartilhar, é um tempo de koinonia. Quando você fala, na Bíblia fala muito desse tempo de koinonia. Então, é um tempo onde a gente consegue absorver, consegue aprender, e nada melhor que aprender de gente como a gente, né? Então, é muito bom e espero colaborar com vocês. Eu não sou um teólogo, um pastor ou algo credenciado para falar teologicamente sobre a Bíblia, mas sou só uma pessoa que estuda, que ama e é apaixonado por Deus, por Jesus, e espero aí compartilhar com vocês aquilo que Deus estará me direcionando. Amém? Tá, vamos lá. Noé é uma figura bem clássica, né? Então, tanto no Noé se tornou uma figura clássica no meio do evangélico, né, do cristianismo, como também é uma figura clássica no meio secular, vou falar assim, e uma pessoa de extrema importância no meio judaico. Então, que ele é uma pessoa que especialmente foi e conduziu uma história linda, né, de uma arca, de uma segunda retomada sobre uma linhagem, um pensamento não, um plano que Deus tinha. Então, falar de Noé, assim, além de ser uma responsabilidade muito grande, também é uma história que nos mostra muitos valores, né? Principalmente sobre a grandeza e o caráter de Deus, tá? Então, vamos lá. É, eu quero só, eu sou meio assim, estruturado, tá? Eu não consigo falar assim. Aliás, se eu falar por falar, é que eu falo muito, tá, gente? Então eu vou falando e não paro mais. Então eu estruturei para não ficar um assunto muito sem começo, meio e fim, tá? Então eu pretendo e em nome de Jesus, vou conseguir passar pelos pontos aí, tá? Eu vou correr em algumas coisas, alguns contextos, dado o tempo, porque eu quero ouvir de vocês, a ideia é a gente compartilhar aqui experiências sobre essa história, experiências dessa história sobre o nosso dia a dia, tá bom? Então, ter muita coisa aqui que eu vou dar uma corridinha. Esse estudo que eu fiz está baseado basicamente, obviamente, na Bíblia, e aí quem me ajuda muito a entender um pouco mais de contexto é o Rodrigo Silva, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. O Rodrigo Silva é um arqueólogo de extremo renome, de um estudioso, fora do sério. Eu depois compartilho com vocês no grupo o link da onde eu fiz o estudo, tá? Ele vai num lugar, ele faz um podcast sobre esse assunto, muito interessante. Ele é muito didático, então ele traz uma visão técnica, ao mesmo tempo acoplada ao dia a dia. Então, depois eu compartilho com vocês. Mas basicamente está um pouco da minha experiência de leitura sobre esse texto e tudo mais. Mas basicamente a estrutura é do estudo que ele já fez, tá bom? Então vamos lá. Antes de falar do herói, né, da fé, que é o que foi o Noé, a gente tem que entender um pouco do contexto, né? Na verdade, um pouco não, né? Eu sempre falo para as pessoas assim que começam a ler a Bíblia, não leiam fora de contexto, tá? E leiam sempre com o direcionamento do Espírito, porque a Bíblia ela é passível de interpretação. A Bíblia ela é um desafio de você escrever algo de um ser extremamente superior que não fala a nossa língua, que não entende a nossa forma de comunicar. Entender, ele entende, mas é um ser que nos criou para que pudéssemos ter uma comunicação com ele e com a gente. E a Bíblia é um desafio porque você tem que escrever, além de ter várias línguas no mundo, né? Você ainda tem que escrever da forma como a gente se estrutura emocionalmente para comunicar. Então, é um desafio muito grande. E, e é passível de interpretações e por aí vai, tá? Mas aqui eu me foquei, centralizei muito no cerne do que é a palavra, tá bom? Então vamos lá. A gente tem que entender o contexto, né? Não foi simplesmente um homem um baita construtor que construiu uma arca, salvou os bichos e se salvou também, salvou a família e ponto.
né? Não, a gente tem que entender o contexto e ver o propósito de Deus nisso tudo, né? Nada é por acaso na Bíblia, nada. Até uma folha que explica que caiu de uma árvore, a gente tem que entender que existe um panorama muito lindo de Deus sobre isso, tá? Então, aqui eu vou trazer um pouquinho de história. Por que que Noé foi escolhido e de repente Deus resolveu detonar tudo? Por que isso, tá? Então vamos lá. Em Gênesis 6, um pouquinho antes de Gênesis 5, já começa a dar alguns insights do que está escrito aqui, tá? Mas eu vou ler para vocês até o 5 rapidinho, e aí eu vou explanar um pouco desse contexto, tá? Em Gênesis 6, e acontece que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes deram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contendará o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filho, esses eram valentes, que houve na antiguidade, os homens de fama. Ou em algumas tradições homens de guerra, homens guerreiros. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só maldade continuamente. Então aqui você vê que vou um pouquinho para trás, tá? Aqui tem o texto é pequeno, mas tem informações que às vezes trava a nossa cabeça. Falei assim, gente, mas por que que esse filho do homem, mas de repente filho do homem, filho de Deus, mas Deus já tinha uma distinção? Não, é assim, quando eles falam em Gênesis, tem muito essa divisão, e quando vocês lerem o livro de Gênesis, vocês vão ver muito essa divisão, tá? Que Deus fala sobre filho de homens e filho de Deus, tá? Quando na Bíblia é falado filho de homens, é da geração de Caim, tá? Então vamos lembrar, quem foi Caim? Caim e Abel, famosa história dos irmãos, onde Caim assassinou Abel. Primeiro assassinato bíblico que existe escrito. E aí Caim matou Abel e Deus, como uma forma de castigo, pediu para que eles se retirassem dessa geração, dessa linhagem de adâmica, né, de Adão, e fosse para um lugar e, ó, sai daqui, vai para lá e pronto. E aí, quando Caim foi para a terra, porque vocês podem perceber que sempre na genealogia quando fala em homens, aí é o sentido de gênero também. Então ele sempre coloca os homens na primeira linhagem, né? Então, não necessariamente não é que Adão e Eva teve só Caim e Abel primeiro, né? Então teve mulheres aí no meio, né? Então, possivelmente, quando Caim, o que sustenta muito a história, é que Caim levou algumas mulheres para ir para ele, e lá ele construiu teve a geração de Caim, tá? Então aqui quando se fala em filho de homens é a geração de Caim, tá? Que aí é, Caim, ele se entregou totalmente ao mal, né? Não fala isso na Bíblia diretamente, Caim se tornou mal e construiu, mas existe alguns estudos e também alguns contextos na própria Bíblia de outros livros que eles concluem que realmente foi uma geração violenta de guerreiros. Até existe vários estudos dizendo que a linhagem muçulmânica e suméria, né, que é o pessoal do Oriente, né, existe um estudo muito grande que sustenta muita tese que é a geração de Caim, de pessoas violentas, pessoas com não que o resgate de Jesus não seja para eles, tá? Não entendam isso, tá, gente? Aqui é contexto bíblico, história, genealogia. Salvação é para todos, qualquer um que escolher. Todos nós somos criaturas depois que escolhemos, viramos filhos de Deus. Então, entenda o seguinte: aqui, quando se fala em filhos dos homens, são homens de geração Caim, tá? E aí, a Bíblia não relata muito como que foi a história de Caim. Existem alguns livros, alguns pergaminhos que eles pegaram. Depois eu dou uma procurada. Eu lembro que o Rodrigo Silva até comenta
que tinham detalhes dessa civilização que foi criada depois, tá? Mas o que sabe-se é que era uma cultura muito violenta. Não podia ser diferente, né? O Caim usou violência e matou o irmão, o próprio irmão dele, né? Então, ali você já, né, lendo de relance, você já conclui que a maldade ali foi se instalada, tá? Então aqui você vê que existia, né, essa cultura, essa outra cultura, que era uma cultura caímica, e depois, e a linhagem dos filhos dos homens, que aí foi depois para os filhos do Sete foi, aí depois esses planos, senão a gente não tem muito tempo, tá? Mas aqui quando Deus fala filho de homens e filho de Deus, é a linhagem que não é o Caim, tá bom? Ok? Outro lance legal aqui, que isso era uma dúvida minha, e fazendo esse estudo, estudando junto com o Rodrigo Silva ali, eu não sabia, mas faz muito sentido, esses 120 anos. Tem muitas pessoas que falam que depois que Deus fez o dilúvio, o homem passou a viver 120. Não é bem assim, né? Depois fala que outras pessoas viveram muito mais, mas tem esse 120 como, pô, Deus já estava falando que o homem ia viver no máximo 120 anos, né? Mas não, aqui, vou explicar um pouquinho mais pra frente, esses 120 anos, ele quer dizer que é o tempo para o homem se arrepender, porque se vocês pararem para pensar, a, a arca demorou 120 anos para construir. Então foi um tempo, assim, um deadline, Deus está falando assim, um deadline para que vocês se arrependam, enquanto enquanto eu estou preparando a terra para ser destruída, vocês têm 120 anos para se arrepender. Então aqui você vê a misericórdia já de Deus na largada, né? Antes mesmo de acontecer algo, Deus está falando assim, ó, vou condenar, mas vocês terão a oportunidade. Deus sempre dá oportunidade, diferente de quem seja. Se a criatura com DNA homem, tá valendo, né? Então vamos lá. Então, gente, o contexto aqui se fala muito em que no tempo de Noé, era uma civilização que se entregou à maldade, e quando a geração de Deus se mistura com essa outra geração, é automático, né? Aqui a gente não fala só de uma mistura espiritual, uma mistura física, tá? Quando você fala em mistura física, lembra que nós somos corpo, alma e espírito. Então, quando você tem um corpo que se saiu da linhagem da expectativa de Deus que era adâmica, você vai enfrentar alguns desafios, né? Então Deus estava vendo que existia uma mistura cultural, uma mistura espiritual, né? Porque descendência de Caim, e também existia uma mistura fisiológica, física, do corpo. E aí existiam os desafios, tanto que a Bíblia fala de gigantes na Terra. Na verdade, aqui quando se fala em gigantes na Terra, não era homens de 20 metros de altura, não. Aqui, o contexto, a tradução de hebraico, ela tende a levar mais um entendimento de homens de guerra, homens fortes. Lógico que eles deviam ser fortes, né? Porque eram guerreiros, mas eram guerreiros assim, sanguinário, que não tinha filtro, matava qualquer coisa que se mexia. Então, quando se fala gigante, não é como tem alguns filmes aí que parecem uns gigantes lá ajudando a construir a arca, aquilo lá é herético, tá? Não, não tem nada a ver aquilo lá. Isso aqui é um contexto muito mais falando que de homens guerreiros. Até Deus conclui aqui, homens de fama, homens de renome de guerra, tá? Então, não é gigantes, tá? De 20, 30 metros de altura, né? Como a gente já viu algumas histórias por aí, tá? E o Senhor Deus viu que o negócio estava feio, tava, né? Tudo perdido, né? Quase uma Sodoma e Gomorra aí, né? Ou pior, acho que deve estar bem pior, tá bom? Então esse é o contexto que Moisés de fato aparece como um personagem que nos ensina muita coisa, tá bom? Eu tô passando aqui, mas se vocês quiserem fazer pergunta, pode me interromper, tá bom? Que não é podcast, não. Vocês podem participar, tá? Uma coisa que me intrigava muito era esse versículo aqui que eu vou ler, Gênesis 6:6. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem
que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de ter feito, né? E aqui, na minha caminhada de fé com Deus, era um versículo que me incomodava demais. Porque ao mesmo tempo quando a gente vê Gênesis, a gente tenta entender o caráter de Deus, entender é, quem é Deus, quais são os seus atributos, quais são a, de que forma a gente consegue formatar Deus em nossa mente e da forma que a gente se comunica, que fala, né? E aí, arrependimento, eu falei, cara, como assim? Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, onipotente, onipresente, se arrependeu, tipo assim, ops, ficou ruim esse homem que eu criei, hein? Vou matar mesmo. Aí eu falei assim, cara, mas parece um pensamento muito de homem, assim, né? Caramba, mas Deus se arrepende então? Mas aí você vê muitas palavras lá que Deus não é filho do homem para se arrepender. Eu falei, mas não é contraditório? Por muito tempo assim, me incomodou muito. Eu falei, nossa, parece que é meio contraditório, né? E assim, a Bíblia é perfeita, gente. Quando vocês começam a estudar e se aprofundar e ver que não é bem isso que o homem fala da própria Bíblia, né? Você passa a entender. Isso só vem através do Espírito Santo, tá, gente? Eu sou uma pessoa que gosto de estudar muito e eu sou muito racional, então isso me atrapalhou muito a entender Deus. Ser racional é você usar o seu conhecimento para formatar Deus. Não existe. Impossível. Isso só é possível através do Espírito Santo de Deus, que é perfeito e agradável e sonda o nosso coração, ao mais íntimo do nosso coração. O Espírito Santo conhece a gente mais do que a gente mesmo. E aí isso me quebrava a cabeça, me dava um nó, assim, às vezes eu nem gostava de falar isso, de ler muito sobre esse tema, porque, cara, Deus tá parecendo um homem que se arrepende, faz cagada e depois, putz, olha, deu errado. E aí, há uns tempos atrás, eu baixei um aplicativo, depois eu passo para vocês, compartilho também, um aplicativo que faz um paralelo de palavras hebraicas com as traduções, né? Traduções tanto em inglês que aí, no inglês eu recomendo usar o King James mesmo, tá? Que é bem fiel mesmo, assim. Eu baixei esse aplicativo e ele faz um panorama do hebraico, aramaico, tá? Que ele pega algumas palavras e ele fala assim, ó, isso aqui tem esses possíveis significados. Porque quando fala arrependimento aqui, a forma que é escrita, acho que era chorar, bará, alguma coisa assim. E aí ela só aparecia aqui. Então quer dizer que ela não é o arrependimento como homens da mesma forma que o homem denomina arrependimento, né? Tipo, eu fiz uma cagada, agora eu tô, né, arrependido do meu erro, né? Não é esse contexto, né? Então eles falam assim que a ideia aqui vou ler como está na interpretação do hebraico, né? Então o sentido é uma tristeza profunda de algo que não deu certo, não necessariamente que eu tenha feito, que eu sou o responsável direto por isso, mas o arrependimento de algo que não está certo, tá? Essa é a tradução mais literal que eu encontrei sobre o arrependimento nesse contexto, nesse texto e nessa palavra, tá bom? Importante vocês saberem disso, tá? E o arrependimento ele aparece em hebraico de diversas outras formas. Aqui ele é específico e tem esse sentido, essa configuração. É uma tristeza profunda de algo que não deu certo, não está certo ou está errado, tá? Não necessariamente foi que, embora Deus tenha feito o homem, sim, ele não foi uma coisa assim que, eu esqueci de ajustar alguma coisa no DNA dele, deu ruim. Não, não foi isso. O homem foi criado com um livre-arbítrio, a sua imagem e semelhança. Deus escolhe, com o poder da palavra, ele faz as coisas, ele incumbiu isso em nós também, porque somos a imagem e semelhança dele, não pode esquecer disso também. E aí ele nos deu o livre-arbítrio. A gente faz assim como ele faz, como ele quer, ele deu essa opção para nós também, tá? Para escolher qual caminho nós seguimos. Isso Deus nem ao longo da minha jornada, eu nunca vi Deus falar assim, não, ó, aqui eu vou dar um stop no livre-arbítrio dele e eu vou forçar ele a fazer alguma coisa. Não tem. Existe só um versículo que é um pouquinho polêmico e em outra oportunidade a gente pode conversar sobre isso. É um lance lá que existe no Sansão, tá? Deus faz ele se apaixonar
pela Dalila, né? Então parece que Deus, assim, tipo, não, você nem vai escolher, você vai só apaixonar por ela. Parece que Deus força, assim. Mas tem muita polêmica, muito estudo, né? Uma outra oportunidade a gente conversa. Mas vamos lá. É, aqui, quando fala que Deus, o arrependimento de Deus, vocês entendam que seria uma tristeza profunda, de, putz, nossa, realmente, olha onde o homem está indo. Ah, não tá legal isso, entendeu? E aí, Deus escolhe fazer o reset do mundo, tá bom? Mas isso é recente, então eu fui indo atrás disso, fui atrás de outros pastores e pessoas renomadas também da leitura teológica, eles também sustentam essa tese. O próprio Rodrigo Silva também fala nesse podcast que eu vou falar para vocês, tá bom? Então, esse é o contexto, gente, de um contexto onde a criação, ela criou um mundo paralelo de terror, de violência, através de Caim, e aqui Deus já não habitava mais, tá? Então, eu entendo que eu até refletia muito nessa palavra, assim, nossa, como algo que Deus criou tão lindo, maravilhoso e perfeito chegou nesse ponto, a ponto de espiritualmente falar, não existir mais a natureza de Deus, né? Então, devia, né, eu tento às vezes imaginar ou trazer isso para um panorama mais do homem, né? Pensar assim que seria uma situação muito difícil de Deus simplesmente, vou matar tudo e pronto, né? Uma criação. Então, esse era o contexto em que Noé surgiu, tá bom? Ah, e aí vem a grande escolha, né? Mas por que Noé? Né? Da onde saiu esse camaradinha? Né? Será que Deus fez o Unidunité e pegou Noé? Não, tudo é por acaso, né? Eu vou ler aqui Gênesis 6, de 8 a 9. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aqui seria assim, tipo, Noé chamou a atenção de Deus, tá? No hebraico, assim, desse sentido, tá? E essas são as gerações de Noé. Versículo 9, desculpa. Essas são as gerações de Noé. Noé era o homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Aí tem, né, algumas palavras-chave aqui do meio do hebraico que eu peguei e alguns estudiosos. E aqui, quando você fala em justo, não seria um juiz, não seria o sentido de um juiz, aquele cara que toma, que não que vê alguém fazendo errado, ele vai lá e fala, ó, isso aqui é o certo, tal. Não. O sentido da justiça aqui é o caminhar com Deus, mas no sentido hebraico de dependência, tá? Então, quando fala que ele andava com Deus, também no sentido literal do hebraico, aramaico, pro nosso entendimento, seria uma dependência, assim, ele só caminhava se Deus empurrasse ele, ou se Deus estivesse como se fosse mecanicamente mexendo ele, tá? Seria mais ou menos essa a ideia, assim, ele é totalmente dependente de Deus, ele só levantava da cama quando ele visse que Deus estava com ele. Era assim, quando tá? Esse sentido da palavra que fala aqui, né? Ele andava com Deus, tá? Existe algum estudioso que falava que ele literalmente andava com Deus. Deus andava, porque Deus, quando Deus construiu Adão, fez Adão, criou Adão, né? Construiu uma coisa muito mecânica, mas quando Deus criou Adão, ele tem alguns versículos em Gênesis que fala que ele caminhava com o homem no jardim do Éden. Esse caminhar, muitos estudiosos também falam que o sentido é o mesmo sentido que está aqui, tá? Dessa palavra está lá também, lá no começo, quando Adão tinha um relacionamento com Deus antes da queda. E ele caminhava no sentido de, assim, de ter relacionamento, ter comunhão, tá? Aqui já é um relacionamento mais dependente, tá? Então, quando fala em justo, ele simplesmente tomava todas as decisões que ele tomava partido com Deus. Então, se você todas as decisões que você toma passa por Deus, teoricamente te torna justo, entende? Porque Deus é justiça. Então, é mais ou menos essa a ideia do justo aqui, tá? E perfeito em suas gerações, o que seria isso, né? A, a geração de Noé, junto com. Deixa eu pegar aqui rapidinho, que eu
o texto que fala sobre a árvore genealógica do Noé. Fechando aqui, versículo 6 do versículo 5. Então vamos lá, ó. Vou falar rapidinho da genealogia aqui, tá? Do Noé. Então, antes do Noé veio Malabael, Cainã, Enos, que foram filhos de Sete, ok? E tem Gered. Gered é um par de gente. Matusalém, tem bastante gente aqui. Mas o que que é importante aqui? Nos versículos anteriores, 5 e 4 de Gênesis, fala que dessa geração do Noé, junto com os irmãos dele, ele foi o cara que se salvou no sentido de seguir um panorama conservador, daquilo que era a essência do que Deus tinha construído para o homem, né? É, sem poligamia, porque os irmãos dele, todos eram poligâmicos, casava com um monte de mulheres, não tinha aquela visão estruturada da família, do casamento, não existia isso nos irmãos dele. Você só conseguiu observar essa, o sentido da família em Noé. Então, quando fala em perfeito em suas gerações, ele escolheu a criação fundamental adâmica, que era o Adão e Eva, e aí construir a família a partir disso. Então ele decidiu, ele foi conservador em manter isso na sua geração, na geração dele, no caso. Dos irmãos já tinham, até Deus fala que não só que os filhos de Deus, os homens se misturaram já com a geração do Caim. Então não foi só, não foi o Noé, foi os outros irmãos. Então os irmãos já começaram a se misturar, já perdeu a essência de Deus. Então, como ele é perfeito em suas gerações, ele decidiu ser conservador, ele decidiu ter uma família, zelar pela família. Ele era casado com uma mulher só e ponto, tá? Então, quando ele fala que é perfeito em suas gerações, ele decidiu escolher a, a estrutura fundamental que Deus construiu, adâmica lá de Adão e Eva, tá bom? Então, é importante também entendemos que não é que ele era perfeito. E Deus sempre deixa isso claro na Bíblia, gente. Você nunca vai achar nenhum herói da fé perfeito, tá? E isso é totalmente intencional, tá? Eu também tive algumas crises enquanto eu estudava isso. Falei assim, gente, parece que ser um homem de Deus é levar porrada, é dar tudo errado às vezes, né? É intencional por quê? Porque Deus mostra que o homem é falho, que o homem precisa de Deus, e também para você conseguir se enxergar, né? Então, se você vê pessoas muito perfeitas, você olha assim, porque foi Noé, ponto. Ele fez a arca porque o Noé era o cara. Não, ele era gente como a gente. Então, Deus deixa muito claro isso, né? Quando no final da história eu vou explanar que ele não era perfeito, né? Isso é intencional para que nós conseguíssemos nos enxergar na história. Nós vemos que a gente também é capaz de fazer, tá bom? Então, é um ponto importante. Então, Deus escolheu. Na verdade, parece que a escolha de Deus não tinha muita opção, né? Quando você lê a história, fala assim: só sobrou Noé, cara, não tinha nem quem escolher. Porque os irmãos dele já tinham tudo já tinha escolhido a geração de Caim, se misturou, esqueceu de Deus. Então, aqui é importante vermos que parece que a minoria, muitas vezes na Bíblia, ela é citada como um mártir de alguma história no contexto, né? Parece que alguém sempre está ali para salvar uma geração que está em declínio, né? Então, aqui ele não só era minoria, como parecia que ele era uma única opção, né? Mas por escolha dele, né? Então ele escolheu isso e com isso ele conseguiu dar uma segunda chance para o homem, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Sucesso? Então tá. Vou tocar aqui vocês, depois a gente abre aí um tempo para a gente compartilhar. Deixa eu ver meu tempo aqui. Ixi. Tá. Ainda falando um pouco de histórico e isso eu quero trazer como uma analogia no nosso dia a dia. Pode falar?
Se você achar, se você puder também, né? Se você quiser concluir amanhã também, porque eu sei que o capítulo é longo, você estruturou bastante coisa aí. Tá. Fica à Não, vontade, eu tá tenho. bom? Acho que dá. Tá bom, acho que daqui já dá pra dar uma corridinha. É Tá bom. porque falar de Noé, a gente tem que trazer um pouco mais de contexto mesmo, tá bom? Mas É, também pra qualquer gente coisa a é gente. É, maravilhoso quando alguém traz conhecimento profundo, detalhado, assim. Então você pode ficar à vontade aí. Sem tá pressa, bom, não. sem problema. Tá bom. Aí, ó, uma coisa assim que é minha também, tá, gente? Eu quero compartilhar com vocês. Eu sempre que eu leio a Bíblia, eu tento trazer a nossa realidade, o nosso dia a dia, tá? Para que a palavra se torne viva. Como que a palavra de Deus se torna viva? Essa palavra vivendo no nosso dia a dia, ela se torna viva. Então eu sempre tento entender como se fosse a moral da história. Qual que é a moral da história aqui, né? Então, fazendo um paralelo do que estava acontecendo antes mesmo do Adão entrar na arca, do Noé entrar na arca e salvar os bicharada toda e ser o, o principal personagem a fazer o reinício na Terra, importante vermos um paralelo aqui, que a escolha de Deus, que foi totalmente intencional, ela, ela foi, você vê que o mal, ele ataca sempre três grandes coisas, né? E aqui não é diferente, tá? Então vamos aqui, ó, eu selecionei algumas coisas que parece que o mal sempre está atacando, isso desde o primeiro reset da Terra até os dias atuais, né? E aí você vê aqui, temor de Deus é uma das coisas que o inimigo sempre tenta destruir. Temor de Deus aqui, pessoal, seria mais assim, não é medo de Deus, tá? Temor de Deus é respeito, é amor, é respeito e amor ao mesmo tempo. É muito mais de um relacionamento saudável de um pai com filho. Muito mais do que isso. Porque além de você ver o seu pai como pai, você vê o seu pai como um criador de todas as coisas, um onipotente, onipresente. Então, como você consegue lidar com esses empowerment, com essas outras características? Isso se chama temor. Então, ao mesmo tempo você ama, ao mesmo tempo você ama ele, ao mesmo tempo você tem um relacionamento íntimo com ele, ao mesmo tempo ele é Deus criador. Se ele falar faça isso, você tem que fazer, baixar a cabeça e ir, não questionar. Ou ao mesmo tempo ele vem ali e traz uma situação, às vezes ele permite uma situação ruim, você tem que olhar que, cara, ele é meu pai, ele é Deus, ele sabe, ele tá no controle de todas as coisas. Então, se está acontecendo, ele tá no controle. Então, isso é ter o temor, tá? Você entender que, cara, ele é Deus, ele é amor, ele é justiça, ele é onipotente, onipresente, entender todas as características dele. Isso formata o temor que a gente fala, que é o temor em Deus, tá? Então, aqui trazendo na história de Noé, né? Ali já não existia mais o temor de Deus. Então ali eles escolhiam as mulheres que eles queriam, moravam onde queriam, faziam o que queriam, eram violentos, matava à vontade, não tinha mais a, o fundamento adâmico, né? O fundamento do Éden, né? Por mais que depois da queda que nós sabemos que o homem teve o conhecimento do bem e do mal, ele escolheu o mal, né? E aí, quando você escolhe o mal, o temor de Deus fica a ver navios, não faz mais sentido. Então você não tem mais temor em Deus, porque você escolheu, decidiu fazer o mal. Se você decide fazer o mal, você não está com Deus. Então, seria uma matemática bem simples, né? Mas o temor aqui, no caso, é a comunhão, basicamente a comunhão. Então, você vê que no contexto de Noé, o único que é explicado no texto que andava com Deus era Noé. Então, o resto já não andava mais com Deus. Então, não existia mais o temor. Imagina, uma pessoa só na Terra que tinha o temor de Deus, né? Que andava com Deus. Então, isso trazendo no nosso dia a dia, né? Quantas informações, como a gente é bombardeado para que a gente não olhe o nosso Deus como Pai, não olhe o nosso Deus como onipotente, onipresente, como Criador de todas as coisas, né? Você pode ver que a agenda sempre está tentando inserir algo para trazer dúvida. E a dúvida é o maior gatilho de você perder o temor de Deus. Então, você vê muita coisa aí já falando. Esses tempos tava falando que um cara, um cientista, ela conseguiu provar que a gente veio do macaco.
assim, em uma narrativa muito bem estruturada, colocando pessoas de renome no meio da história, até pessoas cristãs, cara, é um absurdo. Ah, mas é que Deus fez o macaco, aí Deus fez o barro que tá se falando era o macaco, sabe nas viagens assim? Mas assim, você vê que é uma narrativa bem estruturada, porque eles querem tirar o temor de Deus. Quando você se deixa levar pela dúvida ou pela opção de ir para o mal, iniquidade, você está deixando o temor de Deus. Você como você consegue respeitar um Deus que você tem atributos contraditórios a ele? Então você está deixando você está servindo um Deus que não é Deus. É um Deus que você criou, é um Deus que alguém criou para você. Então, isso é uma coisa no nosso dia a dia, a gente sempre está vendo acontecer. Tá um ataque fulminante sobre o temor de Deus. E família, né? Então, pô, que é uma agenda mais zoada que a gente vive hoje, que ataca a família, né? Então, volta e meia, desde pequenas coisas, um evento de escola, um evento esses tempos para trás, minha filha comentou lá que um professor, no dia dos pais, quis trazer. Ele era casado com outro e uma bagunça e quis tentar falar na Bíblia ainda. Isso que é o mais absurdo, né, cara? Mas enfim, né? Não vamos entrar nessas polêmicas, senão não acaba isso. Mas você vê, família é uma coisa muito nítida que é atacada em todos os aspectos. Eu não falo só de questões de gênero, tá? É atacado todas as famílias, de todas as formas, né? A essência do homem como sacerdote, a essência da mulher como uma mulher sábia, tudo tende a atacar a família, tá? E isso você vê que não é só no dia de hoje, lá atrás já era atacado. Então, é, a pessoa que decidiu ter a constituição família homem, ou marido e mulher, ela não é só o resto, era casado com todo mundo. Todo mundo, tudo junto e misturado. E o descanso, tá? Esse descanso aqui, você não é um descanso físico, tá, pessoal? Não é aquele descanso assim, tipo, cara, eu tô quebrado, vou dormir para descansar. Não, não é só isso, tá? Uma das coisas principais que está na agenda do mal hoje é tirar o nosso descanso mental. Porque o primeiro campo de batalha nosso, espiritualmente falando, é a nossa mente. Tudo começa aqui, entendeu? E se você não tem descanso aqui, você não tem paz, quando você fala paz, não é aquela paz assim, ah, tô zen, tô de boa, não. O descanso aqui, a paz, é quando você consegue parar para ouvir Deus. Quando você tem esse gatilho facilmente, você tem a mente descansada, tá? Quando você é bombardeado com muita informação, o que acontece? Você tá com um ecossistema sináptico gigantesco aqui na sua mente, você não consegue parar para pensar. Isso é intencional do mal. O mal faz isso, ele te bombardeia de informação, né? Ele pega às vezes uma informação e joga outra, joga outra. E para mim é um desafio, gente. Eu tenho TDAH, então a gente tem a mania de absorver tudo que tem no nosso redor. Então, é um desafio muito grande e você vê que o mal rouba o nosso descanso mental. Se ele faz isso, você deixa sua cabeça cheia, você não para ouvir Deus, você não para ouvir o Espírito Santo, que às vezes ele fala assim, cara, vai por aqui, vai te economizar uma dor de cabeça aqui. Você, tô na correria aqui, falando com mil fulanos aqui, não tenho tempo para você, Espírito Santo, aguenta aí, né? E toma suas próprias decisões. Isso porque está com a cabeça tão cansada, tão cheia de informação que fisicamente existe uma explicação física e espiritual, porque você pode ver que a atuação do Espírito Santo, ela não é uma coisa de fantoche. Ele não pega você e sai andando, você sai andando sozinho assim do nada, né? Não. Ele fala assim: ó, Leandro, vai por ali. Leandro, faz isso. Leandro, ó, tá errado isso aí, hein, cara. Entendeu? A tal da vozinha que a gente ouve é o Espírito Santo. Não é os anjinhos, não. Nossa, pelo menos na minha geração tinha muito esse negócio, sabe? O que que é o anjinho? Foi o anjinho bem ou o anjinho? Ou foi o diabinho ou foi o anjinho que falou pra você? Não. Trazendo isso pra uma realidade mais espiritual, é a voz de Deus e a voz do diabo. Simples assim. Então, se você tá com a cabeça, mente cansada, e eu. Travou para mim também. Para mim também. Ele já entra, já, ele falou aqui. É, um detalhe aqui que tem que se levar em consideração e refletir é o versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Um detalhe interessante, né?
Por quê isso? Porque Noé era um homem que fazia as coisas de acordo com a vontade de Deus. Ele era um homem pacífico, tranquilo, sossegado, não se envolvia em coisas erradas, fugia do mal. E Deus estava observando as atitudes de Noé. São as nossas atitudes, irmãos. A nossa maneira de agir, de se comportar, de pensar, que atrai a atenção de Deus para nós. Mesmo você sendo do mundo, mesmo você ainda não sendo um crente, uma pessoa que se converteu, que desceu as águas, mesmo você não sendo essa pessoa, mas as suas atitudes, o seu comportamento, a sua maneira de agir, de proceder, chama a atenção de Deus. E tenha certeza que no momento oportuno, Deus vai se apresentar a você. Não é você que se apresenta a Deus, é Deus que vai se apresentar a você. Eu falo isso com muita possibilidade, porque nós não somos dignos de nada. Então eu estava falando sobre descanso, né? Então, ah, de novo, né? Trazendo mais a realidade, a gente sabe que quando a gente é bombardeado com isso, e o quanto que o foco disso tudo, de ter esse monte de informação, esse monte de coisa, é justamente tirar da conexão com Deus, tá? Deixa eu dar uma corrida aqui. Aí eu vou falar um pouco mais de historinha, de como foi, assim, qualquer ideia, alguns lances rapidinho sobre a construção, tá? É mais umas curiosidades, tá? Mas entendendo que o chamado de Noé foi justamente para ter, é, ter a chance do homem ser uma peça fundamental para a salvação desse dilúvio, tá? Então, durante a construção, a gente aprende muita coisa ali, então, bastante coisa aqui, mas eu pensei em algumas coisas interessantes, tá? O desafio de Noé, acho que não foi, e alguns estudiosos falam muito isso, né? Acho que o desafio de Noé não foi não só construir um- uma barca, ou eles não gostam de falar barco, né? Que na verdade a ideia era ser um caixote de salvação, tá? É uma arca mesmo. Então, o desafio maior não foi construir de fato a arca fisicamente, mas foi construir no meio de uma comunidade hostil, de um ambiente hostil, porque ele estava no meio, Noé estava no meio da no fogo cruzado dessa geração corrupta, né? Então, eu acho que o maior desafio dele foi esse, né? Você construir algo louco nos olhos dele, né? Fora do sentido nos olhos dos homens. E ao mesmo tempo, existe algumas citações que Noé pregava durante a construção da arca. E aí um lance legal, os 120 anos que Deus fala lá no versículo anterior que eu li para vocês, não é a longevidade do homem, mas sim foi o tempo que Deus deu para que o homem se arrependesse, para que nesse momento de construção o homem tivesse essa oportunidade de se arrepender. Existem muitas teses, muitas teorias que sustentam um pouco assim, mas por que que Deus não mandou seus anjos lá e saiu e construiu em 2 dias o negócio, né? Por que que Noé teve que ficar 120 anos construindo um negócio sobrenatural? Porque Deus eu vejo muito que Deus deu a oportunidade do homem ser um exemplo, porque Noé foi um exemplo, imagina, 120 anos construindo algo que ninguém tinha o apoio dele. Parece que tinha até na família dele ainda tinha uns negócios assim, mas imagina você construir uma arca no meio de uma sociedade totalmente corrompida, que não tinha Deus, não tinha nada, e ao mesmo tempo pregar. Então você vê que Deus passou essa oportunidade para que Deus isso ao próprio homem, para que ele se salvasse de alguma forma, mas o tempo, a salvação não é a salvação física que Deus tenta nesse 120 anos, não é a salvação espiritual. Porque ele deu esse tempo para que o homem pudesse ver, né, que, cara, tem um cara ali louco, 120 anos construindo um treco ali. Eu acho que tem alguma coisa sobrenatural nisso aí, não é possível.
Então, a gente vê muito que o tempo de duração de construção da arca, por muitos estudiosos, engenheiros, né, falam assim, cara, isso era um plano assim que para dar para umas 10 pessoas era impossível naquela época. Não tinha nem recurso, não tinha nada, não tinha trator, não tinha nada. Então eles veem como assim um negócio sobrenatural mesmo, né? As dimensões também da arca é polêmica, porque você pega hoje o manual de bichos que existem na natureza, parece que a conta não bate, porque é bicho pra caramba, né? Tipo, atrás meu filho trouxe um livrinho assim de tipos de spider, de aranha que existe. Era 300 e pouco tipos de aranha. Eu falei, cara, como pode, né? O negócio. Imagina. E aí fala que depois lá entra casalzinho. Eu falei, cara, foi casalzinho pra caramba de bicho lá, né? Foi o urso pardo, o urso cinza, o urso marrom, o urso não sei o quê. E aí, aí de novo, né? Isso é de estudo, principalmente do Rodrigo Silva, que é um estudioso um teólogo que comenta bastante isso. Ele fala assim, não é bem assim. Existe vários estudiosos biólogos, né, e essa a galera da ciência aí, biológica, fala que aqui não existia tanta espécie como existe hoje. E outra, aqui eles falam muito que o casal de animais que entraram era o que eles chamam de, dentro da genealogia, de DNA matriz. Então, assim, quando você fala em urso, então tem um urso matriz que todos os outros ursos saiu dele. Então, o panda saiu dele, o urso cinzento saiu dele, o urso da montanha, não sei o quê. Então, todos saíram, todos têm um DNA, tem um tronco de DNA que se combina, tá? Então, um pouco mais de curiosidade, né? Então, aqui, porque se ouve no meio circular assim, não, mas é balela esse negócio da arca aí, porque tem tanto bicho que não caberia nas dimensões que Deus projetou ali, não caberia os bichos, é impossível ter, né? E aí ele fala, os estudiosos falam que não, basta você pegar a matriz e você tem a réplica dos animais como a gente conhece hoje, tá? Então, é interessante vocês saberem também disso, né? Às vezes vocês ouvem no meio circular. E a contradição lá do tal do casal, mas foi dois bichos de cá, foi um casal de bicho ou foram sete, né? E aí, também os estudiosos, teólogos comentam que tem duas citações desses casais de bichinhos, né? Primeiro, ele fala como funcionaria a arca, que Deus fala nos primeiros capítulos que entrariam de dois em dois. Não quer dizer que só vai ter dois bichinhos. Você só vai entrar casalzinho, casalzinho. Então vai entrar lá o urso, aí entra dois, entra um casal, entra outro casal, entra outro casal. E aí no versículo posterior fala que seriam sete casais de cada animal, do mesmo animal. Então seria sete, não foi dois, foram sete casaizinhos de bichinhos, tá? Então é uma tese bem interessante e que a maioria dos teólogos sustenta, tá bom? E, como a gente sabe, durou 120 anos a construção da arca, tá? É, Tem outras coisas polêmicas que você viu. Fizeram um filme totalmente herético de Noé, acho que foi na Universal que fez, não lembro agora. Mas também fala, nesse filme fala que anjos desceram, em formato de pedra, de gigante ajudou ele a construir. Isso é herético, tá? Não tem nada sustentado na teologia que sustenta aqueles gigantes lá, né? Ah, então é importante também a gente sempre dar uma procurada. Eu sempre recomendo o Rodrigo Silva, tá? Que é um cara bem assim, cirúrgico nisso e estudioso, né? Ele é arqueólogo, então ele tem bastante conhecimento. Tá, então mais um tipo de curiosidade, né? O dilúvio durou 40 dias, né? Sabemos um pouco aí. Aí fala que não foi só chuva, tá? Existem estudiosos geólogos que falam que os lençóis freáticos de baixo, a água saiu de baixo também, então caiu de cima e de baixo, tá? Porque isso é um. Tem toda uma explicação lá, tá, gente? Eu sei que encheu muito, aí parece que a água o chão não absorve e a água sai para cima. Tem todo um estudo lá. E a divisão dos continentes, que é um negócio muito polêmico também, né? Mas eu trouxe que tem muitos estudos que realmente reafirma que a divisão dos continentes foi após o dilúvio. E faz sentido, né, gente? Como encheu tudo a terra, e na hora que foi abaixar, a compressão da água para abaixar foi dividindo os continentes. Então, tem muitos estudos aí, quem depois se aventurar e quiser, vocês vão achar bastante referência sobre isso, tá? Mas é legal a gente ter esses lances E a mudança climática, que é uma coisa também que isso é recente, que eu comecei, eu fiz esse estudo e eu vi que teve vários estudos também falando que
A mudança climática pós-dilúvio é totalmente diferente do que estava antes. Tanto que eles sustentam a tese que Noé, antes da arca, eles só comiam, eles eram veganos, eles eram vegetarianos. Eu tenho uma tese assim que fala que depois que eles foram, é, depois que teve o pós-dilúvio, que Deus inclusive incita para ele comer carne. Não, você vai comer carne agora, tal. Então tem alguns estudos que sustentam bem essa tese aí, que antes o homem era vegano, pós-arca, graças a Deus somos churrasqueiros. Então tá, vamos lá, né? Não quero gerar polêmica, mas tem algumas teses que falam que devido à mudança climática, Deus viu que o homem precisaria inserir mais proteína na sua dieta. Tem um monte de estudo sobre isso, tá? Aqui um ponto importante, aliança, né? Então, após, né, todo esse Deus destruir a terra com água, aí seca, aí manda pombinha lá. Gente, tem até um estudo sobre por que que mandou a pomba, mandou o corvo. Gente, vocês acham muita coisa de estudo, tá? Mas eu trouxe aqui mais assim, cara, não dá pra falar, não dá para não falar da aliança, né? Então, vamos ler rapidinho aqui em Gênesis 8, tá? Edificou Noé um altar e tomou todo o animal limpo e toda a ave limpa e ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu um suave cheiro. E o Senhor disse em seu coração, isso eu acho muito legal. Muito atento a essas palavras, esses detalhezinhos, né? Porque a gente tinha muito essa discussão de será que ele ouvia em voz audível, como às vezes Moisés ouvia, ou era tipo um negócio parece que interno, né? Então aqui ele já começa a falar que era um lance muito mais íntimo, né? Muito mais de intimidade. Não foi que nem o apóstolo Paulo que ouviu uma voz lá, um raio, pá, o cara, pô, ele ouviu voz audível. Mas aqui mostra realmente que ele estava conectado com Deus, que ele ouvia no seu coração, no seu íntimo. Não tomarei mais amaldiçoar a terra por causa do homem, por causa da imaginação do coração do homem. Aqui a imaginação seria mais no sentido de, tipo, vontade própria, tá? É, por causa da imaginação do coração do homem, é amar e a sua meninice, tornei a ferir todos os seres viventes como eu fiz. Enquanto a terra durar, semear, seguir o frio e o calor, terá verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Tá bom? Então aqui ele fala que, ó, não vou mais destruir a terra e tal, e fazemos uma aliança com ele. O legal, gente, que me chama muita atenção nisso não é descer, a primeira coisa que ele foi fazer é estabelecer, fazer o que a gente ouve muito como um jargão no meio evangélico, né? Ah, vamos ligar, tá ligado na terra, tá ligado no céu. Então você vê a primeira coisa que ele faz é construir uma ligação entre os céus e a terra. Então, o altar aqui, nesse caso, que era do sacrifício, é você trazer a existência física, no paralelo físico de Deus. Então, a primeira coisa que ele faz é vamos fazer o altar e vamos estabelecer aqui, primeiro, a soberania de Deus. Isso eu acho muito lindo, né? Que só quem anda realmente com Deus para poder fazer isso. E assim, trazendo no nosso dia a dia, a gente às vezes não faz isso. A gente sai na correria, eu mesmo faço isso, vai trabalhar e volta. Cara, nem sequer falei com Deus, cara. E aí, e às vezes a gente faz isso, né? A gente às vezes passa por uma situação difícil, agora tá beleza, agora tá tranquilo, né? Aí Deus a gente chama quando precisar, quando tiver uma treta forte para resolver. Então, não, aqui é muito lindo de ver. Ele chega, a primeira preocupação dele não é nem, vamos já plantar as coisas aqui, senão a gente vai morrer de fome. Não, é construir e, teoricamente, colocar o que era para consumir, era o seu consumo já colocar para, não, vou oferecer para Deus, premissa. Então você vê aqui também uma palavra muito de premissa, ele entregando a premissa, tá? Um pouco aqui dos relatos sobre o arco-íris, tá? Gênesis 9, vou ler rapidinho. E falou Deus a Moisés e aos seus filhos com ele, dizendo: Eis que estabeleço uma aliança com vós e vossa descendência depois de vós. Então aqui é uma aliança para toda descendência de Noé. E com a alma vivente, conosco estás, aves de gado e todo animal terrestre convosco. Todos saíram da arca e todos foram para a terra. E convosco estabeleço a minha aliança, e não será mais destruída toda a carne
não será mais destruída toda a carne pelas águas de dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Então aquele Deus já sela que com água não será mais destruída a terra. E disse Deus: Esse é o sinal da aliança que ponho entre vós, que apareceu um arco no momento da terra, né? Que seria o que a gente conhece de Rainbow, o arco-íris. E meu arco tem postos nas nuvens, né? Ele dá detalhes aqui disso, do arco-íris, né? Que toda vez que chove aparece o arco-íris. E está o sinal da minha aliança na terra. E acontecerá que trouxe nuvens sobre a terra e aparecerão os arcos nas nuvens, que seria o arco-íris. Que, que também o arco-íris, gente, ó, olha o homem colocando coisas não de Deus até na própria criação de Deus, né? Não vou falar da polêmica LGBT, não. Aqui eu quero falar só do íris que Deus fala que colocou um arco na terra. A gente sabe que é o arco-íris. Mas aí veio o homem em algum momento, tem alguns estudos falando disso também. Ele colocou o íris. O íris era um deus pagão na época. Era uma deusa pagã lá de fertilização, sei lá, qualquer parada lá. Mas o tal da íris aí é um deus pagão. Aí ficou arco-íris, cara. Não é possível um negócio desse. Mas até nisso. Porque aqui é a tradução do latim, tá? Então, porque em inglês, por exemplo, é rainbow, que faz mais sentido, né? Um arco na chuva. Se você traduzir o pé da letra. Faz mais sentido. Mas você pega no latim, os caras insinuam coisa pagã. O íris aqui é um deus pagão, cara. Entendeu? Até nisso os caras tentam mexer, né? Impressionante. Mas ok, mais para curiosidade, tá bom? E aqui fala sobre o recomeço. Eu vou dar uma pinceladinha rapidinha aqui sobre o recomeço, né? Aqui tem a clássica história lá que o Adão não, Noé desceu, fez a vinha, e aí da vinha pegou e fez um vinho, se embebedou, ficou bêbado. E ali você vê assim, pô, um homem que ficou 120 anos construindo coisa para Deus no meio do caos, pregando de Deus para as pessoas no meio do caos, dá uma mancada dessa, né? Tipo, o cara vai lá e primeira coisa que o cara é tortar os canecos. Não. Tem vários estudos também que sustentam o seguinte: como houve mudança climática, mudança da terra, e ele era agricultor, não era agricultor. Então ele era especialista no assunto. Mas aí você fala assim, ah, mas se o cara é especialista, então ele sabia que estava fazendo esse bebedouro? Como assim? Na verdade, tem muitos estudos que diz que a Terra ela se fertilizou de uma maneira mais potencializada, tá? E aí é, dizem aí o pessoal da botânica que a vinha deu vinho pesado, né? E ele não conseguiu, assim, foi uma coisa mais para um lado de acidente que ele tomou assim, um vinho era tão forte que, cara, ele não aguentou e ficou bêbado. E a mudança climática, parece que é a questão da oxigenação. Parece que o ar ficou mais limpo, alguma coisa assim que ajudou a conduzir o álcool, ele ficou mais bêbado. Então, até nisso a galera estuda, gente. É legal. Mas é importante porque trazendo mais uma leitura leiga, você não vê que Deus não repreende ele. Se você continuar lendo o texto, você não fala assim, pô, Noé. Deus não fala assim, pô, Noé, você ficou bêbado, cara? Como assim? Então, Deus não repreende ele continua falando da aliança e tal. Então, conclui-se muito, tá? Isso não é uma coisa que está escrito, tá, gente? É uma coisa que é de interpretação e muito com estudo e Espírito Santo também, né? Aqui conclui-se mais que essa bebedeira esse embriaguez que ele teve foi mais acidental do que intencional, tá? Mas o lance aqui é que nessa demonstração, acho que os filhos dele não entendiam muito bem o que tinha acontecido, porque eu acho que, assim, tipo, ver Noé bêbado seria uma coisa assim, imagina, uma pessoa que anda com Deus nunca ficou bêbada. De repente você vê o cara bêbado. Então, eu acho que foi mais assim, um acúmulo de situações que gerou até a maldição hoje que Canaã carrega, né, ao longo da história, né? Porque ele amaldiçoa Cã, seu filho Cã, porque ele viu ele nu. E aí tem uma história também que na época você vê nu o patriarca é como se fosse assim um deboche, quando você olhar para seu pai, xingar ele, falar que ele não presta, vai embora daqui, seria mais nesse sentido, tá? Então foi um acidente que repercutiu a maldição de uma geração, né? Como vocês podem lerem depois na história, tá? Então, aqui é quando ele fica bêbado, aí Caim vê ele nu, aí ele amaldiçoa Caim, depois tem toda uma história falando sobre Canaã, como ela foi amaldiçoada e tudo mais. Mas existe uma tese muito importante que é bom para nós refletirmos, né? Porque parece que não faz negócio sentido, né? Como é que Noé, um cara que
superou um monte de coisa e de repente fica bêbado, começa a falar bobeira, né? Então, aqui existe uma tese que ele foi um acidente, tá? De novo, não está escrito, mas são estudos que existem por aí, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, é isso, pessoal. Senão, se eu falar mais, eu acho que acaba, a gente fica até meio-dia aqui, que é um assunto muito vasto e precisa muito de contexto, tá? Isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que a gente tenha tirado alguns insights aqui de Deus nessa palavra. Eu tirei, tanto estudando como agora também. Isso que é lindo de Deus, né? Parece que a gente sempre tem muito a aprender, né? E porque nós somos um vaso na mão do oleiro, e sempre que nós somos quebrados para se tornar um vaso novo, eu acho que a gente também tem um reset de conhecimento. Então, é, foi bom. Espero ter compartilhado com vocês aí a essência de Deus e o que ele queria transmitir para nós hoje. E fica aberto aí para vocês trazerem histórias, compartilharem aí o panorama desse herói tão lindo, maravilhoso que a gente tem na Bíblia. Glória a Deus. Eu mesmo estou bem alimentada, nossa, e estou olhando aí o que eu tiro nesse conteúdo aí, nessa mensagem aí, nesse debulhar de Leandro, é que aqui a gente aprende a ter paciência, ter fé, ter perseverança, porque eu vou te contar, velho, 120 anos para construir uma arca é de Deus, viu? Porque nos dias de hoje, cara, Noé foi um homem paciente, e ainda sem contar, né, do falatório. Esse cara é um louco, e assim, ninguém acreditava, ninguém, cadê esse Noé? Como até os dias de hoje, o povo grita. Eu sempre ouvi, como eu já ouvi esses tempos passados aí, eu sempre ouvi dizer que Jesus está voltando, que Jesus está voltando, e que Jesus não está voltando, ainda continua ainda como no dia de Noé, não acreditando que Jesus está voltando. E o que eu aprendi também aqui é que a perseverança, e também conta que a arca foi toda betomada. Você sabe que é 121 anos para trabalhar, Deus dando sabedoria, dando unção para Noé, paciência para Noé, que hoje que a gente tem que pedir essa paciência que Deus deu, né? Em primeiro lugar que a gente tem que pedir é sabedoria divina, né? E também fala que Noé ele viveu 350 anos depois do dilúvio, não é, Alex? Leandro? E também a palavra de Deus É isso aí. relata que ele viveu 350 anos e também morreu com 900 anos. Ô, Cláudia! Mas eu fico imaginando, hoje em dia, por causa da concupiscência da carne, por causa do pecado, por causa como chama, desejos, que o mundo oferece muitas coisas que a gente pensa que é coisas boas, mas nós sabemos que, no fundo, é caminho de morte, né? Mas se a gente ficar na presença de Deus, nossa, a gente tem vida e vida com abundância. Hoje todo mundo fica velho rapidinho. E morre rapidinho também, né? Meus tios, avós, que morreram com 102 anos, então, esses foram o que honraram o pai e mãe, né? Aí vem a honra de Deus para vivermos, para ter nossas vidas prolongadas na terra, temos que honrar o pai e a mãe, né? Então, glória a Deus, eu estou muito feliz, não me interessa quem fez o dinossauro, quem fez isso, quem fez aquilo, que eu não vi na Bíblia ainda o nome dinossauro, mas eu quero dizer uma coisa, que eu não vi, mas eu creio. Eu não estava lá, mas eu creio. Jesus morreu, eu não vi, mas eu creio. Jesus ressuscitou, eu não vi, mas eu creio. E eu sou que, imagem e semelhança de Deus, estou aqui para dizer que nós somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. E glória, glória, glória para sempre. Oh, Deus, maravilhoso. Obrigada, Leandro. Deus continue te usando sempre, que a unção e a sabedoria de Deus recaia sobre ti a todos os Amém. momentos, e sobre todos nós nesse momento, que venhamos Amém. receber o que Deus tem para nos dar, e glória a Deus, estou muito feliz, Amém. Em obrigada, nome de Deus Jesus. abençoe. Amém. Obrigado, obrigado, Leandro, pelo estudo, pela preparação aí, que não deve ter sido Amém. fácil. Obrigado, viu?
Amém. Obrigado por compartilhar conosco aí. Maravilhoso. E esteja mais conosco, viu? Vamos, vamos. Vou, É. vou ajustar aqui meus times. Que eu sou noturno, eu acabo trocando o dia pela noite, aí eu durmo tarde. Então, para mim é um desafio mesmo. Mas em nome de Jesus, vou ajustar aí. Amém. Obrigado. Maravilhoso. Amém. Agora, toda essa preparação sua aí, o Leandro mandou uma mensagem para mim, 10 horas da noite, falando assim, Fábio, posso levar uma apresentação, né? Pode. Agora eu entendo por que que ele não conseguiu acordar no dia seguinte. Ele passou a noite toda É preparando a quase isso. apresentação. Eu acabo empolgando, né? E você acaba pegando. Por exemplo, você começa a ouvir o Rodrigo Silva, que eu comentei, e aí ele fala de. Ele fala muito, assim, ele dá muita referência de um monte de coisa. Aí eu começo aí, não, mas que estudo é esse? Aí você cai num outro, aí você cai num outro. Ah, quando eu vi, já era 3 da manhã, assim. Eu gosto de estudar, então. Eu fui indo, fui indo, fui indo. Quando eu vi, eu falei, caramba, não vai dar mais certo de acordar mais. Mas tudo bem, foi glória, foi bom, foi bom. Glória a Deus, irmão. Vocês Obrigado estão me demais, agradeço. ouvindo? Então, sim, Ruth. Estamos, Sim, sim. Ah, Pode ok. Porque falar, Ruth. eu tentei falar antes e não consegui, porque eu coloco no carro, aí quando tira, parece que ele me corta. Aí então, não, eu só queria falar que eu também agradeço, eu também ouço o Rodrigo Silva, igual ele falou, os podcasts dele. benção, né, benção. Então eu também admiro, ele é um arqueólogo, ele é um homem de Deus também. Então, a gente busca nesses que pensa como a gente, né? Que vê como a gente. Então, e uns têm mais conhecimento, e ele tem muito, Jesus. Ele tem. Ele é o cara fora da curva, assim. Ele até num É, podcast ele tava falando que ele. É impressionante. Ele tava viajando para ir no podcast, acho que demorou 2 dias, assim, para chegar no lugar que ele ia falar, né? E ele falou que ele leu 5 livros nesse meio tempo sobre o assunto. Falei, cara, como pode? Jesus. Falei, cara, o cara é um monstro, cara. Como Em pode ler dois cinco dias. livros? Em 2 dias, assim, indo para um lugar, pegando aeroporto, avião, e para ali, faz ali alguma coisa, depois volta. Eu não conseguiria. Na verdade, parece que em um ano eu consigo ler um livro. Imagina, em 2 dias o cara lê 5. Então, assim, é uma pessoa de respeito enorme, assim. Exato. Mas, me concluindo, eu sou grata em ouvir de novo que José era um justo, oh Senhor, perdão, o Noé era um justo. Isso foi o que ficou no meu coração hoje, que devemos praticar a justiça e por causa dele ser justo, ele foi o escolhido. Igual você falou, a pessoa que está ligada e faz tudo o que é correto, o que é bom, se torna justo, ele se torna justo. Essa foi a parte que bateu no meu coração e ficou hoje, entendeu? Eu agradeço Legal. por essa palavra e que Amém. vocês tenham um bom dia, todos. Amém. Muito Amém. obrigado, Leandro. Deus abençoe sua vida. Amém. Amém. E se alguém tiver alguma dúvida, viu, gente, a respeito do que foi dito, porque muitas coisas aí é, é inexplicável ao ser humano, né? A gente vai lá em João capítulo 3 e medita, né? O que Jesus falou para Nicodemos. Não te admires de eu haver te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, nascemos de novo, não devemos colocar dúvida nenhuma a respeito do que diz a Bíblia. Temos que simplesmente acreditar que a Verdade. vida é um milagre. Tudo é um milagre. Hum. Então, necessário vos é nascer de novo para não ter dúvida. Dúvida nenhuma de tudo que foi dito aqui. Amém, amados? É isso aí, Irmão, varão. mais uma Amém. palavrinha, um pouquinho mais, eu não vou demorar, não. Sobre a questão que eu tirei para mim de betumar a arca, todas as brechas para que não entre água, eu tiro para mim, nós betumar, a gente pela fé, pela misericórdia de Deus, betumar, né, que fala, né? Tapar as brechas
que venha deixar-nos nos afastar de Deus. Então, eu tirei sobre esse betume na arca, eu tirei isso aí. Nós temos que betumar as brechas para que a gente não venha cair, para que a gente não venha falhar. Olha, Deus é lindo. Ai, meu Deus, parece que eu estou muda. Eu Amém. estou muda. Amém. Então, glória a Deus, eu tô aqui. A gente lê sempre, né? Mas acontece que cada dia a palavra de Deus vai se renovando. Desculpa aí um bocadinho. Luna? A Luna está vendo gente estranha lá fora. E daí, então a gente tem que ter sabedoria divina para podermos conseguirmos, né? Então vamos betumar as brechas que venham nos afastar de Deus e pecarmos contra o Senhor. É isso que eu queria falar. Deus abençoe. Amém. Só pontuar aqui também, já que todo mundo está trazendo aí um pontinho que tocou o coração. Primeira coisa que Noé fez quando saiu da arca foi edificar um altar para Deus. Foi a primeira parte, o sacrifício que ele fez para Deus, né? E foi ligar na terra, ligar nos céus, né? Então, a gente sempre tem que tudo que a gente for fazer, Deus em primeiro lugar, né? Antes de nós pisarmos em algum lugar que nós ofertamos a primeira parte a Ele. Amém? Amém. Você escolhe alguém para orar para a gente, para encerrar, Leandro? Escolho sim. Vou escolher o. Falou então, Fábio, que eu. Pai amado, Senhor Jesus Cristo, meu Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã maravilhosa, Senhor. Obrigado, Senhor, pela sabedoria, pelo conhecimento, Pai, de cada um aqui, Senhor. Obrigado pelo derramar, Senhor. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Espírito Santo, por nos guiar a todo momento, por trazer luz à nossa vida, Senhor. Por trazer revelação, Senhor. Por trazer a sabedoria necessária, Pai, o conhecimento necessário, Pai, para que possamos, Pai, adquirir a humildade, Senhor. Para que possamos, Pai, cada vez mais nos aproximarmos de Ti, Senhor. E sermos dependentes, Pai. Reconhecermos, Pai, as nossas fragilidades. Reconhecermos, Pai, a nossa fraqueza, Senhor. Reconhecemos, Pai, que tudo é a Ti, Senhor. Que a nossa dependência é de Ti, Senhor. Que não é através dos nossos pensamentos, das nossas vontades, Senhor, mas através do que o Senhor quer para cada um de nós, Pai. Que o Senhor possa, Pai, a cada momento, Pai, estar presente, que nós possamos, Pai, estarmos sensíveis, Pai, à Sua voz, Senhor. Sensíveis, Pai, ao que o Senhor quer nos dizer, para que possamos, Pai, seguir, Pai, as Suas vontades, Senhor, não as nossas, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pelo Seu derramar essa manhã. Que o Senhor continue, Pai, ao longo desse dia, Pai, nos protegendo, nos guiando, Pai, nos orientando e protegendo, Pai, cada um de nós dentro da nossa casa, Senhor, cuidando das nossas esposas, dos nossos maridos, dos nossos filhos, dos nossos pais, das pessoas que a gente ama, Senhor, dos nossos amigos, e que o Senhor visite também, Pai, os lares de cada família, Pai, que estão em necessidade, Senhor, cada família, Pai, que estão em tribulações, que o Senhor visite os corações, Pai, desses pais de família, Pai, que traga discernimento, Pai, para o pai, que traga discernimento, Pai, para as mães, e pacificação, mansidão para os filhos também, Senhor Jesus. Cuida, Pai, desses lares, Senhor. Cuida das pessoas enfermas, Senhor. Olhe por eles, Pai. Peço a Ti, Pai, também nessa manhã, Senhor, que o Senhor visite, Pai, a minha tia Ana Maria, Senhor. Que o Senhor visite o leito dela, Pai. Cuide dela, continue cuidando dela, tratando ela, Pai. Curando a vida dela, Senhor. Tua honra e Tua glória, Senhor Jesus. Que ela já é, Pai, um testemunho de cura, Senhor. Um testemunho de cura, Senhor. Um testemunho manifestado, Senhor, na Sua glória, Pai, do Seu poder, Senhor. Para que muitas vidas, Senhor, sejam transformadas, Pai. A Sua espada, a Sua palavra, Pai, possa entrar profundamente no coração de cada um de nós, Senhor Jesus. Fortalecendo cada vez mais a nossa fé, Senhor. Obrigado, Pai amado. Amém, Senhor. Amém.